Covid-19. Na semana passada, nós começamos o tema Morte e Luto no Covid-19, consolo e esperança para os que perderam seus entes queridos. A nossa irmã Eleni, de Paula Aitken, começou a nos trazer esta palavra de encorajamento, de ânimo, de orientação àqueles que precisam tanto de ajuda num momento como este. E eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a sua participação, Eleni. Para nós tem sido um prazer ouvi-la, e nós sabemos que aqueles que estão nos acompanhando agora vão poder desfrutar mais uma vez daquilo que a irmã trará nessa tarde. E você, se tem alguma pergunta, alguma dificuldade, que gostaria de tirar a dúvida, de externar a sua pergunta, por favor, nós estamos com o chat aqui aguardando a sua pergunta. Pode perguntar e nós vamos, no momento adequado. Não prometemos que iremos responder a todas as perguntas, muitas pessoas estão enviando perguntas, mas nós faremos o possível para tratar algumas das perguntas que nós estamos recebendo pelo chat. Eleni, vamos então a esta continuação deste tema tão importante, como trazer consolo e esperança para aquelas pessoas que perderam os seus entes queridos. Eu gostaria então que a irmã pudesse falar um pouquinho a respeito daquilo que nós tratamos. E agora com uma pergunta. A minha primeira pergunta é: conte-nos sobre as ações da capelania e da Casa do Aconchego que a irmã compartilhou na última semana, quanto às mortes durante a quarentena. Boa tarde, eu fico muito feliz de estar com vocês aqui, com você, Reverendo Alberto, um prazer enorme estar nesse programa tão especial de aconselhamento bíblico. E como nós precisamos da palavra de Deus, do consolo do Espírito Santo de Deus, nesse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando. Principalmente agora que no Brasil nós já estamos com 80 mil mortes. E mais de 2 milhões de pessoas infectadas. Imagine o que é o número de famílias, que enorme. Sim. O número de famílias que estão enlutadas, estão sofrendo, trabalhando em vários hospitais e com equipes em vários hospitais. Essa semana mesmo estava conversando com os nossos capelães e um deles estava me contando que uma família do hospital perdeu 2 irmãos. Os pais perderam 2 dos seus filhos pelo Covid agora, e outra família, o marido desesperado porque faleceu primeiro a filha, em seguida a esposa. Na mesma família, em questão de 3 ou 4 dias, é uma coisa absurda, é muita dor, muito sofrimento. Então, eu quero muito conversar com vocês hoje sobre esse tema tão importante, tanto para estarmos equipando as nossas igrejas para que possam estar levando consolo e esperança que só Cristo traz, só a palavra de Deus traz. E como você também que está passando por uma perda tão grande, tão dolorosa, para que você também possa encontrar consolo na palavra de Deus. Contando um pouquinho sobre a capelania, sobre a Casa do Aconchego. Na Casa do Aconchego, que agora é uma hospedaria, nós estamos lidando ali com famílias de crianças, principalmente com câncer, ou indo para transplantes, ou com outros problemas muito graves, que estão em tratamento em hospitais especializados em São Paulo, e eles estão acolhendo, a Casa do Aconchego está acolhendo essas famílias para ficarem ali por quanto tempo precisarem, durante todo o tratamento dessa criança. Mas nesses meses de quarentena, 5 mortes aconteceram das crianças da nossa Casa do Aconchego.
Nós atendemos ali, em média, 70, 80 pessoas por dia. E perder 5 crianças de uma vez só é muito pesado, né? Então, mas graças a Deus que a casa pôde ir trabalhando de maneira diferente, de maneira muito mais reservada, mas, ao mesmo tempo, levando consolo e esperança a esses pais, pagando alguns funerais, porque as famílias não tinham condições de fazê-lo, e a casa, através das doações que tem recebido, também pôde fazer esse trabalho. E um trabalho em paralelo que aconteceu nesse tempo foi nós ganhamos a parceria de um chefe de cozinha. Uau. E ele foi para lá fazer comida e fazer marmitas para levar para a enfermagem do Instituto da Criança, do HC, e também do Itaci, o Instituto de Tratamento de Câncer Infantil. Então, foram dadas mais de 2.500 marmitas, Que bênção. levando diariamente para esses hospitais, porque com tudo fechado, a enfermagem não tinha onde se alimentar. E como foi importante a gente levar alimentação física, mas também espiritual, conversando, dando ouvidos, acolhendo aqueles profissionais tão sofridos e distribuindo também literatura bíblica. Em cada refeição, uma literatura bíblica ia junto. Então, é interessante como quantas pessoas foram alcançadas. Esse slide que vocês vão ver agora vai mostrar um pouquinho sobre o luto num dos nossos hospitais. E foi de um dos profissionais da saúde. E todos os profissionais amigos ao redor dele ali estavam muito sofrendo demais. Então, a nossa capelania pegou uma caixa, colheu os pertences deste profissional, pôs uma Bíblia, uma literatura bíblica de devocionais também, um livreto que eu escrevi, Deus está presente, auxílio de Deus no luto, e foram levar a família, foram levar a casa da família. E ali explicaram como estavam sofrendo pela perda daquele querido funcionário. E depois, essa nossa capelã também fez o ofício fúnebre e fez um culto memorial para todos os profissionais da saúde daquele hospital. Então, a capelania está sempre em ação, mesmo nesses momentos tão doloridos. Que coisa extraordinária, né? É lindo, não São é? gestos simples, mas que expressam amor, Sim, que eu acredito que fazem muita diferença é verdade. para aqueles enlutados. E foi interessante, no próximo slide, ver a carta de uma chefe de divisão técnica dessa região, e ela fala assim: eu gostaria de agradecer todo o trabalho dos profissionais que estão envolvidos com a capelania na saúde, pois realmente fez e está fazendo diferença na minha vida e de toda a minha equipe técnica da região de saúde e tal de Cumbica. Assim que a pandemia começou, perdemos uma funcionária muito querida para o Covid, e a equipe ficou totalmente entristecida e temerosa. Assim, como um toque de Deus em nossas vidas, surgiu a Marli, nossa capelã ali naquela região, e desde então, todos os dias, nos envia mensagens que transmitem esperança e paz. O apoio que recebemos e estamos recebendo de toda a equipe de capelania na saúde tem nos ajudado a enfrentar nossos medos e inseguranças, nos dá ânimo e fé para que possamos lutar dia a dia e vislumbrar um futuro próspero fora da pandemia que o mundo está atravessando. E ela, então, agradece em nome de toda a equipe. E nós demos continuidade também aos Minutos com Deus, vendo aqueles profissionais que têm sido atingidos com tantas mortes, né? Pacientes em quem eles investiram e tentaram de todas as formas melhorar a condição daquela pessoa, mas nada foi feito, nada foi resolvido no sentido curativo. E eles se sentem muito mal. Falharam, eles se sentem falhando, mesmo que não fosse da competência deles, né, salvar a vida, eles fizeram tudo o que eles podiam.
Mas como é importante ver, no próximo slide, os minutos com Deus que nós fazemos com os profissionais da saúde em cada setor e como isso renova as forças desses profissionais, como traz esperança, como também é um espaço para que eles abram o coração, chorem, desabafem, peçam aconselhamento. Então, são momentos assim muito especiais mesmo. E eu queria falar sobre este nosso livreto, Deus está presente, Auxílio de Deus no luto. É da Sociedade Bíblica do Brasil. E o que eu pensei quando eu escrevi esse livreto foi justamente de que para que todas as igrejas pudessem ter uma caixa destes, porque quando morre alguém, a igreja poderia no funeral estar oferecendo para todos aqueles que não entrariam numa igreja normalmente, Sim. mas que no funeral estão ali presentes e podem ser confortados e também evangelizados através de uma literatura bíblica adequada, né? Então é bem importante. Eu gosto muito de ler esse trecho do livro de C.S. Lewis, Consolo no Luto, porque diz assim: eu for alertado, eu alertar a mim mesmo quanto a não contar com a felicidade terrena. Tínhamos até mesmo a promessa de sofrimentos. Elas faziam parte do programa. Até mesmo me disseram: bem-aventurados os que choram. E eu aceitava isso. É claro que é bem diferente quando as coisas acontecem conosco e não com os outros. E na realidade, não na imaginação. Como é difícil quando você encara um luto na família, um luto de alguém a quem você ama. É diferente, porque você pode ter aconselhado o mundo inteiro. Sim. No caso de C.S. Lewis, né, que escreveu tantos livros também falando sobre o sofrimento, mas na perda da sua esposa é alguma coisa totalmente diferente. Né? Exato. Eu fico imaginando que as pessoas que estão nos assistindo, Eleni, elas até querem ajudar, às vezes não sabem o que dizer, às vezes tentam ali criar frases de efeito, alguma coisa para encorajar a pessoa. Mas a pergunta que eu gostaria de trazer à irmã nesse momento é: como compreender as pessoas enlutadas? Isso porque se eu tenho esta possibilidade de parar, refletir um pouco a respeito do que significa isso, se alguém que não provou isso, né, mas está vendo uma pessoa que perdeu a esposa e uma filha, essa é uma dor que eu não imagino, né? Como é que nós podemos compreender, Eleni, as pessoas enlutadas? Alberto, essa pergunta é muito importante, porque muitas vezes nós achamos que é um pacote. Às vezes, alguns dos meus capelães que estão em treinamento perguntam como é que eu faço com os pacientes da oncologia, ou da psiquiatria, ou da geriatria. Gente, cada pessoa é única. Cada pessoa enfrenta o sofrimento de uma maneira especial. Então, não é um pacote, não é uma patologia, não é uma situação só, mas depende da pessoa e depende de outros fatores. Uma coisa bem interessante em lutas diferentes para lutos diferentes e lutas também para mortes diferentes, é você pensar quem é aquela pessoa que faleceu. Ela é uma pessoa idosa? Ela é uma pessoa que viveu plenamente o tempo que Deus lhe deu? Ou ela é uma pessoa muito jovem? Uma pessoa, uma criança, talvez? Como a nossa equipe na Casa do Aconchego sofreu pela morte dessas crianças, justamente porque ninguém espera a morte de uma criança. De um idoso, você vai se preparando, você vê o tempo chegando, você vê o enfraquecimento, mas de uma criança que está brincando, correndo, pulando,
de jeito nenhum. Se a morte foi de uma pessoa que ainda estava gerando o seu bebê, como essa mãe não é reconhecida no seu luto. Não, mas você perdeu este, você pode engravidar de novo depois, é assim mesmo. Primeira gravidez é mais difícil, tal. Isso não é consolo de jeito nenhum. Por outro lado, uma pessoa que estava sofrendo com a doença de Alzheimer, sofreu por muitos e muitos anos, já havia perdido completamente a memória, não reconhecia mais ninguém. Parece, os familiares muitas vezes dizem, essa pessoa já estava emocionalmente morta. Ela já estava distante de nós, distante da família. Então, assim, dói muito, mas dói menos, um pouco menos. Então, cada morte tem um sentido diferente conforme a maneira com que a pessoa morreu. Por exemplo, uma morte por suicídio. Nessa semana mesmo, uma médica de um dos nossos hospitais me telefonou falando, por favor, nós precisamos de ajuda. Eu não sei o que fazer, o que falar com uma mãe, porque o filho dela, de 16 anos, tentou suicídio por enforcamento. E esse garoto teve um monte de sequelas neurológicas. Ele provavelmente vai ficar em estado vegetativo. Essa mãe é evangélica. E ela está crendo na cura total do seu filho. Ela não aceita qualquer outra palavra dos médicos. Como é que a gente lida com isso? Nós vamos ter uma reunião com a junta médica, mas eu não sei o que falar, essa médica dizia, e pedindo socorro. Eu me dispus a estar conversando com essa mãe. Mas como é difícil para uma mãe aceitar a morte de um filho saudável, em plena adolescência, que tenta tirar a sua vida dessa maneira. Então, é muito difícil. Agora, é importante a gente falar um pouquinho sobre o luto normal. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, é uma coisa tão estranha estar passando por uma situação de luto que parece que eu estou ficando louca. Parece que ninguém mais passou por uma situação assim. Parece que é totalmente anormal. Então, eu queria contar para você quais são os sintomas de um luto normal, para que você saiba identificar em você mesmo se você está passando por esse luto ou numa pessoa amiga, uma pessoa da família que está passando também por essa fase de luto. Primeira coisa é exaustão. A pessoa parece que está extenuada, ela faz alguma coisa, pouca coisa, e ela está desgastada. Ela se sente muito cansada, um cansaço anormal. Tem muitos dias de distração. Ela começa a fazer uma coisa, não acaba, se distrai, pega outra, não acaba, e ela vai mudando de atividades, mas ela não consegue terminar nenhuma delas. Negação da realidade. Você já passou por isso também? Quando a pessoa fica pensando, gente, isso não pode ter acontecido. Não, ele estava tão bem, saiu de casa ontem, me disse tchau, me disse até amanhã, eu volto logo, ele estava ótimo. E, de repente, eu recebo a notícia que ele partiu. É uma coisa absurda de se aceitar, é muito difícil. Raiva. Eu me lembro que eu fiquei com muita raiva quando eu fiquei viúva. Eu me lembro que eu fiquei com raiva porque eu fiquei com os meus 4 filhos pequenos, tendo que cuidar de todos eles sozinha, da minha casa e da capelania do HC. Eu estava com todo o complexo HC ainda, como capelã titular, e dando palestras no Brasil inteiro. E eu ficava assim, meu Deus, como eu posso estar sozinha nessa situação? E o meu marido partiu, está numa boa no céu. Meu Deus. O meu segundo marido, Gavin, com quem eu me casei 3 anos depois, ele também tinha ficado viúvo. E o homem não consegue ficar viúvo por muito tempo. Ou ele morre, ou ele se casa rapidamente, porque ele sozinho se destrói.
Meu marido comia coxinha todos os dias no bar da esquina. Meu Era Deus. essa a refeição dele, todos os dias. E eu me lembro que ele contou para mim que muitas vezes ele chutava a máquina de lavar, falando: Margarida, você está aí no céu, numa boa, e eu tenho aqui que cuidar de tudo, não posso fazer meus estudos, não posso sair para pregar, tenho tanta coisa para fazer, e você está aí numa boa. Então, a pessoa pode ficar com raiva do que partiu, daquele querido que partiu, de todos os seus afazeres, e raiva de Deus também, porque o Senhor permitiu que acontecesse isso comigo agora, nessa situação. Olha só o estrago que fez. E quantos ficam ainda com a parte financeira totalmente comprometida? Então, ele não sabe como ele vai pagar o aluguel do próximo mês. Eu me lembro de uma época que eu tinha em casa, uma noite, eu tinha que fazer a janta para os meus filhos, e eu tinha 2 ou 3 colheres de aveia e uma cenoura, e um caldo de galinha. Falei: Deus, o que eu vou fazer com isso? Fiz uma sopa deliciosa. Então você vai aprendendo a se virar com tudo isso, mas que dá raiva, dá. E medo também é um fator super importante, no sentido de você fica totalmente inseguro ou insegura diante da morte do seu querido. Você não sabe como será o seu amanhã, o que vai acontecer, se você vai dar conta, como você vai se virar. É muito difícil. Quer que eu fale um pouquinho sobre os sintomas do luto normal? Por favor. Joia. Dores físicas. A pessoa se sente doente. Ela sente dores nas costas, dores de cabeça, sente o corpo machucado, dolorido. Ela está cansada, exausta e muitas dores. Dificuldades em respirar, muitas vezes. Ela percebe que ela está com fôlego curto e às vezes ela percebe que ela não está respirando. E ela tem que pensar para respirar. Respira! E você vai ficando roxinha e você nem percebe, porque você está com os pensamentos a mil, a cabeça totalmente confusa. Então, tudo isso afeta o seu físico também. Perda de apetite ou um apetite desordenado. Ou come sem parar, ou para de comer. Estou lendo um livro agora, PS, Eu Te Amo, um livro traduzido para o português, e a menina fala que ela não se lembra da última vez que ela comeu. Só que faz 2 meses que ela está trancada sozinha dentro de casa. Graças a Deus que uma amiga muito chegada chega lá e vai levar comida para ela, vai levar frutas, porque ela abre a geladeira, não tem nada. Ela não consegue nem pensar em comida, né? Agora, outras pessoas comem muito. Tremores nas mãos, no corpo, insensibilidade nas mãos e nos pés, desorientação, dores de cabeça, tontura, boca seca e o choro que irrompe de uma hora para outra. A pessoa não sabe nem porquê, mas ela sentiu um cheiro que imediatamente a levou a tal cena de um churrasco com o cônjuge, em tal situação que os cheiros, as músicas, as datas especiais, tudo isso trazem à memória todo esse sofrimento. Então, é muito difícil. Palpitações, apatia. Às vezes a pessoa fica parada, olhando para o teto, por minutos, horas. Ela nem sabe o que ela está fazendo. Então, tudo isso faz parte do luto normal. Ciladas emocionais, os altos e baixos, principalmente, como eu estava falando, nas datas especiais. Eu me lembro que eu tive que ajudar o meu segundo marido a se desfazer das coisas da sua primeira esposa.
tive que ajudá-lo a desmontar o apartamento. E a filha dele, que é muito querida minha também, eu a adotei também como minha filha, mas quando ele estava melhorando da sua tristeza, do seu luto, mesmo depois de casado comigo ainda tinha momentos que ele ainda sentia essa tristeza pela perda. E quando ele estava melhorando, se recuperando, a filha ligava para ele e falava assim: pai, você se lembra que dia é hoje? Uau. Ai, seria o aniversário da minha mãe. E daí os dois começavam a chorar juntos. Gente, como é difícil. Outra coisa é sonhar com o falecido. E quantas vezes você que está sofrendo luto precisa acordar, parar um pouquinho e falar: não, foi só um sonho, ele não está aqui. Sentir a presença do falecido. Parece que a pessoa ainda está ali junto, parece que ela vai chegar, vai voltar naquele horário que voltava do trabalho. Parece que tudo foi um pesadelo. Uma conversa dolorida consigo mesmo. E você fica meditando, reavaliando a sua vida e pensando em coisas inacabadas, coisas que você começou a fazer junto com o seu querido e que não pôde terminar. Lembranças recorrentes, pensamentos obsessivos, você só pensa naquela situação, só pensa nele, só pensa naquele momento e não consegue pôr os pés no chão, aterrissar para viver a sua vida de agora. E o jogo do e se, ao menos, eu tivesse feito. Né? Quantas vezes a gente fala: nossa, se eu tivesse percebido que ele estava mal, que ele estava com esses sintomas, eu teria levado antes ao médico, talvez tivesse evitado a morte dele. Ou alguém da família que cometeu suicídio, nossa, ele deu tantos sinais, ele começou a distribuir as coisas dele, ele falava em morte, citava casos de suicídio, e eu não caiu a ficha. Parece que eu nunca tomei como se fosse possível que ele viesse a cometer o suicídio também. Então, quantas emoções acontecendo ao mesmo tempo. É difícil, não é? Muito difícil. Eu lembro, né, que, como eu compartilhei, né, nosso último programa, eu perdi a minha mãe há 2 anos atrás e falei, né, que 2 coisas foram muito importantes para mim. Obviamente, aquele consolo de Deus no coração é algo sobrenatural, assim, eu não sei explicar. Eu chorei muito, né, eu estava longe, e aquele filme, né, que o meu cunhado fez, meio que me ajudava a aliviar a alma. Sim. Quando eu chorava durante, assim, muito tempo, chorando. E uma das coisas que quando eu sinto muita saudade, pelo menos na minha experiência, e eu tenho um sonho com a minha mãe. Interessante. É como se a saudade que de tempos em tempos aperta muito fosse aliviada no sonho, porque no sonho ela está sorridente, ela nunca fala nos meus sonhos. Ela está perto, ela está sorrindo, mas quando eu a vejo parece tão real, sabe, Eleni? Que coisa. E aquilo traz um consolo, conforto, um conforto, assim, parece que quando a saudade vai apertando, então Deus me dá Sim, um um refrigério. refrigério, Verdade. mas compreender um pouco, ouvir todos esses detalhes que a irmã está trazendo, me ajuda no meu ministério pastoral, Sim. porque nós lidamos com pessoas enlutadas, pessoas que perderam entes queridos, a gente tem que correr para o velório, fazer um ofício fúnebre. Me ajuda a ter uma visão mais assim de sentir a dor do outro, Sim. de não me
adiantar para tentar lançar um versículo bíblico na tentativa de resolver já tudo Sim. ali. Não que trazer a palavra de Deus seja um erro, mas é importante você compreender a dor da pessoa, até para que realmente nós pensemos com muito cuidado e amor de como nós vamos nos aproximar Sim. dessa pessoa. É muito importante essa sensibilidade, essa empatia. Não tentar dar uma resposta ou uma frase elaborada de consolo, porque não é isso que consola. Exato. Quantas vezes eu senti isso quando um abraço, um olhar dentro dos meus olhos, o chorar junto, Sim, isso era consolo, sim. né? É muito precioso ver como Deus nos dá esses momentos de refrigério, mesmo através dos sonhos, não é? Exatamente, Lindo, exatamente. lindo, Deus é maravilhoso. Ele maravilhoso. usa de todos os meios Sim, é para lindo. realmente trazer consolo, Aham, pessoas, um livro. sim, Eu compartilhei um livro que eu li que foi realmente muito, muito encorajador, sim. né? Trouxe muito ânimo para mim. E quanto à leitura que você mencionou agora, eu sempre procuro cuidar para não dar um trecho grande Uhum, da Bíblia para a pessoa ler, porque ela está confusa, está perdida, ela não consegue se localizar ainda, não tem sim, concentração. sim. E ela não vai entender nada, ela não vai conseguir captar nada do que ela leu. Então, eu trabalho com um versículo. Uhum, ótimo. E trabalho um tempo estudando aquele versículo, aplicando aquele versículo à vida da pessoa, porque assim ela tem condições de absorver, de aplicar ao seu dia a dia, de sentir a diferença que a palavra de Deus faz no coração de quem crê nele, Sim, né? sim. É uma mudança enorme. Algumas orientações para um enlutado. Excelente. Primeiro, cada um fica enlutado à sua maneira. Não adianta falar. Todos os enlutados ficam assim, ou sentem isso, ou se recuperam em um ano. Depois de um ano é um luto difícil, um luto complicado. Isso não é verdade. Cada pessoa tem o seu tempo de recuperação, conforme o tipo de morte, quem era essa pessoa, quais os laços que ela possuía com essa pessoa e conforme o seu jeito de ser. Então, nós não podemos cobrar dessa pessoa que se recupere num tempo X. Trate de si mesmo como se estivesse numa UTI, no sentido assim, tenha paciência. Você está sofrendo, você está vivendo um tempo difícil. Não tente acelerar as coisas ou fazer de conta de que não, tudo foi resolvido, já vai passar. Não é assim. Acostume-se com os altos e baixos emocionais. Uma hora você consegue estar brincando, conversando, numa boa, se envolvendo com outras pessoas. De repente, você bate os olhos em alguém no meio da multidão que tem algumas características do seu querido que partiu e você desaba a chorar. Sim. Então, como essas nossas emoções flutuam, variam durante esse período de luto. Outra coisa, espere não ser compreendido. As pessoas querem que você volte à vida normal rapidamente, mas isso não é fácil. O luto é um processo, e um processo que pode ser muito demorado para alguns. Essas orientações são tão importantes. A Paula Lima, minha esposa, ela está acompanhando o nosso Que bom. programa da TV Beijo, Paula. e ela compartilhou, né, que lembro que quando meu pai faleceu de infarto, muitas pessoas insistiam em perguntar se ele havia feito exames de sangue recentes. Isso não nos ajudou muito. Ele tinha falecido Sim. e as pessoas queriam, mas ele fez algum exame. Então,
quando a pessoa tem essa orientação, uma pessoa que acabou de perder um ente querido, que está chorando, e na realidade essa pergunta faz aumentar a dor, né? Exatamente. Faz aumentar, não, A será que eu teria, culpa. exatamente, será que eu poderia ter feito isso ou aquilo outro? Aham, Então, aham. como é abençoador Sim. ouvir as orientações. Eu espero que muitas pessoas estejam sendo abençoadas e, com certeza, ajudando outras pessoas a compreender Amém. e a ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Amém. E era sobre isso que eu queria falar, sobre a importância de aceitar a ajuda de amigos. Sim. Porque algumas pessoas se trancam dentro de uma casa, de um quarto, se isolam de todo mundo. Vestem uma máscara antes de sair para trabalhar. Tentam parecer que estão normais, que já se recuperaram, mas isso não é verdade. Então, como é importante ter amigos, amigos do coração, com quem a pessoa possa se abrir, chorar, falar sobre o seu querido que partiu. Esse amigo, se vê que a pessoa não está falando, deve cutucar, deve perguntar, deve levá-lo a lembrar-se dessas cenas gostosas que eles viveram juntos, porque tudo isso vai fazer com que o processo de luto avance. Sim. Né? A dor é ampliada em datas especiais, deixe que seu corpo o dirija, no sentido de diminuir as atividades. Homem e mulher sofrem de maneiras diferentes. Ao homem é orientado que ele não pode chorar. Ele tem que ser forte, ele tem que se manter firme. E eu me lembro que o meu marido mesmo falava, quando a minha filha saía para trabalhar, eu desabava a chorar. Quando ela voltava, eu estava inteiro de novo, com a ideia de que eu tinha que ser forte. E um dia ela chegou para mim e falou, pai, eu sei que você está sofrendo, você pode chorar junto comigo. E isso é tão importante, Sim. porque senão são dois, um fingindo diante do outro que está tudo bem, para tentar dar força para o outro, mas os dois estão moídos. Então, se os dois sofrerem juntos, chorarem juntos, isso vai trazer um alívio, né? E vai também economizar o desgaste de tentar parecer que está bem. Né? Se alguém lhe disser, é tempo de voltar ao normal, diga-lhe, no tempo de Deus e no meu tempo, não no seu. Excelente resposta, viu? Assim, para colocar a pessoa no lugar e dizer assim, olha, não ajudou, mas de uma forma não grosseira, né? Não, Sim. mas pontual, firme, né? Aham. Assim, realmente, no tempo de Deus, no meu Sim. tempo, não no seu. Aham. Se quiser se vestir de preto, você pode. É você que vai organizar o seu luto, a sua maneira de expressar Sim. a dor. Se quiser ficar só por um tempo, você pode. Não precisa tentar ficar em um grupo social o tempo todo. É importante ter momentos de solidão, de solitude, para conversar com Deus, para rever as suas emoções, chorar, repensar as coisas, reorganizar o seu futuro, priorizar atitudes. Né? É muito importante. Faça um compromisso com o seu futuro, no sentido de recomeçar aos poucos a fazer planos. Afirme a si mesmo, e medo não é sempre algo ruim. O medo vai nos ajudar a tomar precauções quanto a não nos expormos demais. Sim. Uma coisa para as mulheres que ficaram viúvas. É muito difícil isso, mas a mulher pode representar uma ameaça para a sua melhor amiga, que agora vai ficar com medo que o marido dela fique muito encantado com você e tente consolá-la.
E então é muito difícil porque muitas mulheres ficam totalmente sozinhas, perdem até as suas melhores amigas Uau. por medo que o marido se interesse por ela. É triste. Alguns sinais de alerta. Comportamento de evitação de amigos e parentes. Se ela está se retirando, ficando totalmente isolada, não quer contato com ninguém por muito tempo, isso é um sinal de alerta. Falta de autocuidado. A pessoa não sabe nem quando ela tomou o último banho. Ela não consegue pensar em cuidar de si mesma. Uma negação prolongada. Não, acho que não pode ser que ele tenha falecido mesmo. Será? Não, mas acho que o avião caiu, mas ele deu algum jeito de saltar, não foi junto com todos os outros. Um pensamento autodestrutivo é muito comum. Algumas pessoas começarem a pensar: nossa, eu queria partir logo para estar junto com meu marido também, com meu querido que partiu. E com isso, começar com pensamentos mórbidos Sim. e uma ideação suicida. Uma ira mal direcionada, uma depressão ou ansiedade prolongada, uma automedicação. Ela não consegue mais dormir, ela fica acordada noite após noite, dorme e cochila durante o dia só, e daí ela começa a tomar álcool, drogas para conseguir ficar mais estável, mas é um engano, a pessoa pode ficar num estado muito grave daí para frente. Eleni, depois de todo esse detalhamento, dessa riqueza de detalhes que realmente nos ajudam, ajuda a mim, ajuda você que está em casa nos ouvindo, aqueles que ainda vão assistir este programa, como é que eu posso, uma vez que eu compreendi bem, né, o sentimento, os pensamentos, o comportamento do enlutado, qual seria a sua orientação a respeito de como aconselhar biblicamente uma pessoa enlutada? Ótimo, que bom que veio essa pergunta que você me fez. O aconselhamento bíblico no luto é algo importantíssimo, vital para a recuperação plena daquela pessoa que está sofrendo a perda do seu querido. E a Bíblia nos traz toda a orientação para o consolo das perdas maiores da nossa vida, né, para os momentos mais difíceis. Eu gosto muito de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É Deus quem nos conforta, sempre. E que precioso a gente poder conversar com Deus, desabafar com Ele, chorar e falar: está doendo, eu estou sofrendo, eu não sei mais o que fazer, não aguento mais. E como é importante. E como salmistas, né, nos mostram que eles podiam fazer isso diante do Senhor, Sim. com toda a liberdade, com toda a intimidade. E nós podemos fazer isso. Mas esse versículo continua dizendo: Ele que nos conforta em toda a tribulação, para que possamos confortar pessoas que passem por qualquer tipo de tribulação, com o mesmo consolo com que nós fomos contemplados por Deus. É lindo esse versículo porque ele nos mostra não só que Ele está conosco, que Ele nos conforta, que Ele está ao nosso lado o tempo todo, mas que Ele tem um propósito, apesar, além de todo o sofrimento. Ele nos conforta, ele fala ao nosso coração, ele se revela de uma maneira muito mais íntima, muito mais clara, para que possamos consolar pessoas que passam por qualquer tipo de aflição. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Assim, como a Escritura não simplesmente traz esse consolo, mas ela também nos conduz a ajudar outros, aquilo que eu recebi de Deus,
me habilita a chorar com outros que irão perder, né, Aham, os seus entes queridos. Essa exatamente. visão de corpo. Aham. Ele me dá uma sensação de missão. Apesar do sofrimento que eu estou enfrentando agora, eu sei que Deus vai me consolar, vai me tirar desse estado mais à frente. Como nós falamos, o luto é um processo, mas ele vai ter uma missão para mim, Sim. para que eu possa confortar as pessoas. Eu nunca vou chegar perto de alguém que acabou de perder o seu ente querido e falar: eu sei o que você está sofrendo. Não sabe. Como nós falamos, existem vários tipos de morte, vínculos diferentes com as pessoas que partiram. Ninguém sabe no lugar do outro o que o outro está sofrendo. Mas o que você pode falar é: olha, eu quero contar para você como Deus me consolou no momento que eu estava mais angustiada, mais deprimida, mais amedrontada por causa da perda do meu querido. Então você pode compartilhar com muito mais autoridade. Boa intenção é bom, mas não é suficiente. Né? Com os amigos de Jó, Com certeza. Até tentaram, né? Tentaram tentaram. fazer alguma coisa, mas Aham. tinham... Mas é interessante porque os amigos de Jó queriam defender a Deus. E por isso construíram uma teologia muito estranha, não bíblica, realmente. Foram simplistas no Sim. sentido de que, te arrepende dos teus pecados, confessa a Deus e o sofrimento vai embora. Né? Quantas vezes nós temos essa postura simplista, Verdade. né? E ligando isso, olha, se você confessar o pecado, vai acabar o sofrimento, como Sim. se todo o pecado fosse diretamente ligado ao pecado, como nós sabemos que não Ao é. sofrimento? Exatamente. Não é. E a gente pode ser muito ruim, muito cruel Sim. com as pessoas, porque alguém, como nessas famílias que eu compartilhei no início, perderam 2 membros da família em uma semana, a mãe e a filha falecem. E ainda vem alguém e fala assim: deve ter pecado na sua casa, por isso que você está tendo tantas perdas. Nossa, não foi isso que os amigos de Jó fizeram com ele? Sim. É um homem bom, justo, temente a Deus, que se desviava do mal e que sofreu uma porção de perdas terríveis. E Enterrou os ainda 10 filhos. enterrou os 10 filhos. E ainda os amigos falam: confessa, Jó, você deve ter pecado escondido aí, por isso que você está sofrendo desse jeito. É muita maldade, né? Então, isso nós não podemos correr o risco de fazer. Uma coisa que eu tenho que me perguntar é: se eu estivesse passando a situação que essa pessoa está passando, como eu gostaria de ser consolado? E provavelmente o que eu ouviria de mim mesmo seria: eu gostaria de ter uma pessoa que me abraçasse forte, que chorasse comigo e que não dissesse nada naquele primeiro momento. As coisas vão evoluir, eu vou precisar de palavras, mas no primeiro momento não é hora de falar nada. Né? Aprendendo a consolar. Ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Jó falou isso para os seus amigos. Gente, parem de falar, chega! Eu não aguento mais ouvir tanta fala. Se vocês simplesmente ouvissem, me deixassem falar, chorar, desabafar, isso já seria o meu consolo. E como nós precisamos ficar de boca fechada muitas vezes. Primeira orientação que eu costumo dar é: deixe as lágrimas correrem. Não tenha vergonha, chore. Deixe o seu coração estar realmente trazendo aquilo que está doendo mais à tona. Parece que as lágrimas são uma maneira de lavar a alma. E como é importante chorar. Eu não falo, não chore, eu falo, chore.
e chore muito, porque isso vai ajudar no consolo. Deus não está indiferente às suas lágrimas, né? Tem um trecho bíblico, eu estou tentando lembrar, que não lembro agora, mas que fala num dos salmos que Deus colhe as nossas lágrimas no seu odre. Né? Ele valoriza as nossas lágrimas, as nossas emoções. Então, pode crer que Deus permite que você chore, sofra e compartilhe com Ele e com queridos também. Outra coisa é que Jesus chorou. Sim. Na morte de Lázaro, mesmo sabendo que ele, sendo Deus, iria ressuscitar Lázaro dentre os mortos, ele chorou por ver Maria e Marta chorando, os amigos sofrendo. Ele chorou. Nós podemos chorar. E Deus sofreu com a morte do seu filho Jesus. Ele nos permite chorar e sofrer porque ele sabe o que é isso. Eu escrevi um livrinho chamado Dor na Alma. Esse livrinho é conversando com a pessoa que está enfrentando a depressão e mostrando biblicamente como lidar com tudo isso. Eu gosto muito do Salmo 142. Ele diz assim: eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor. És tudo o que desejo nessa vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Que abertura linda de coração, não é verdade? Sim. Muitas vezes, quando a pessoa não consegue nem verbalizar o que ela está sentindo ou sofrendo naquele momento, está tão confusa. Uma das tarefas que nós damos em aconselhamento bíblico é que ela vá lendo os salmos e que ela marque nos salmos aqueles sentimentos, aquelas emoções que ela também está sofrendo, que ela está sentindo. E daí ela me traz no próximo encontro de aconselhamento bíblico, aqueles salmos, aquelas emoções que estavam ali descritas, porque os salmistas abriam o coração diante do Senhor. Isso é maravilhoso, quando a gente abre a Bíblia e percebe que o livro dos Salmos é um catálogo onde todas as emoções, absolutamente todas as emoções, foram catalogadas. E você encontra ali na Bíblia uma forma de articular a sua dor e abrir o seu coração. Isso traz muito consolo. Muito, é muito lindo, é muito confortador. Aceitar a morte é outro ponto, em que você começa a cair na real. É verdade, ele partiu mesmo. Eu tenho que agora tomar providências de como vai ser a minha vida a partir daí. Os sentimentos. Como você deve se sentir quando perde alguém que ama? Não há um padrão. Não há uma regrinha. Você pode se sentir alguns dias entorpecido, confuso, apático. Em outros, aliviado, porque ele não está mais sofrendo. Né? Quantas pessoas que passaram por um luto, umas perdas contínuas com a deterioração da saúde do seu querido, passaram meses ou anos sofrendo ali e agora elas estão sem dor porque partiram. Aquilo é um alívio para ele também. Então, cada pessoa enfrenta o luto de maneira diferente. Quanta coisa para a gente falar sobre esse tema, não é verdade? Com certeza, Eleni. É muita coisa. Mas eu queria só deixar aqui alguns versículos para a gente terminar esse tempo gostoso. Salmo 30, o Salmo 55 diz assim: entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece.
Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que. E o outro versículo que eu gosto muito, 2 Coríntios 12, onde o Senhor responde a Paulo, depois de 3 vezes, num momento de maior agonia, Paulo pedir que Deus tirasse o seu espinho na carne. E o Senhor responde a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que bênção, Eleni. Como nós temos que admitir, somos fracos, frágeis e precisamos tremendamente do Senhor, que é o nosso consolo, a nossa esperança em todo o tempo. É uma bênção extraordinária. Eu, particularmente, fui muito abençoado e edificado por toda essa explanação. Que Deus abençoe a sua vida profundamente, Eleni. Nós temos algumas pessoas aqui mandando algumas mensagens. Então, uma delas diz: glória a Deus pela vida da Eleni Vação, a Versi. Muito obrigado, Versi, aqui pelas suas palavras. Ela diz: ela é uma irmã em Cristo muito querida, ainda que eu não a conheça pessoalmente. A Wanda Almeida Santos, que está nos acompanhando desde a semana passada, eu lembro das perguntas dela. Wanda falou: olha, eu quero fazer o curso EAD de capelania. Eu entrei no site, mas eu não encontrei. Existe alguma orientação? Sim, o curso de capelania, no máximo em 10 dias, estaremos lançando o curso de capelania hospitalar em EAD. Então, esteja vigiando o site, porque logo, logo você vai ver ali. Gostaria de agradecer a Miriam, né, que diz maravilhosas orientações que nós tivemos nessa tarde. Que trabalho maravilhoso! É o reconhecimento desse trabalho de trazer o consolo, de ajudar, de ensinar as pessoas a compreender o luto e realmente trazer aquela palavra para ajudar tantas pessoas num momento tão difícil como nós estamos vivendo agora. Eu gostaria de, então, finalizar este programa orando pelos nossos ouvintes. Vamos orar, então? Vamos, sim. Senhor Deus, amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer porque em momentos de grande tribulação, o Senhor se faz de uma forma tão presente em nossas vidas. Senhor, eu quero interceder, ó Deus, orar por aquelas milhares e milhares de pessoas que ao longo dos últimos meses enterraram seus entes queridos. Eu quero pedir por aqueles que estão em luto, em lágrimas. Eu quero te pedir que o Senhor derrame do teu bálsamo, da tua paz, do teu consolo, da esperança que só o Evangelho de Cristo pode nos trazer. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja com cada um deles. Nós sabemos que o Senhor está, que o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito que nos consola em momentos de profundo sofrimento. Essa é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Gostaria de agradecer a Eleni Vação mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida, amém, o seu ministério, os capelães aí espalhados por todo o Brasil. E nós queremos então desejar a você um bom dia. Que Deus o abençoe.